O poder do Adijá. Ser uma Ekede. A Ekede mãe deve ser chamada de Ia mãe por onde passar, pois nasceram mãe, e quando se nasce mãe todo respeito deve ser lhes dado, sendo que a Ekede além de nossa mãe, e mãe de todos os filhos do mundo, pois a sua voz é o Adijá sagrado, e com ele que ela fala com os deuses, e elas são escolhidas pelos deuses. Detalhe é que elas podem não rodar de santo, mas não existe palavra maior dela com o orixá. Elas têm privilégio de poder falar com os deuses e serem ouvidas primeiro que todo e qualquer outro cargo dentro do candomblé. Então Ekede que se preza. Não dá incorporação. Não roda de nenhum catiço. Não toca atabaque em festa pública. Não maltrata orixá no barracão. Não dá baixa na frente dos outros, na frente das pessoas. Não menospreza as pessoas. Mãe e mãe, e sempre será mãe, uma vez Ekede, para sempre Ekede. Nasceu Ekede, morrerá Ekede. Ori sagrado que de tão evoluído não precisa que Orizá se manifeste. Participa de tudo acordada e ciente de seus deveres, pois o Adijá foi feito para elas. O Adijá e a voz delas. O Adijá e o que direciona o mundo. O Adijá e o que mostra o caminho, seja cada laço dado em uma roupa de santo e um carinho na alma e no seu orixá. Para o Abian, Iaô, Ebomi, Babalorizá ou Ialorizá. A função da Ekede e os Ogãs é muito maior do que o candomblé dá. O candomblé é uma religião que limita muito as pessoas. Você faz uma pergunta, a resposta é sempre a mesma: tudo no seu tempo. Essa frase é comum dentro dos barracões de candomblé. Você que está aí ouvindo essa frase, tudo é seu tempo. Vai em busca do conhecimento, vai à luta. Dentre os chamados do candomblé, existem os convites para ser Ekediji e Ogã. Pessoas que não entram em transe, que o Orizá não lhes toma o Ori, mas lhes arrebata o Ocan coração. Ser suspenso pelo Orizá é receber um convite para ser pai ou mãe naquela Egbé família, ser os olhos abertos que auxiliam, arrumam, tocam e protegem o sono dos eleguns, pessoas que são tomadas pelo transe do Orizá. A cerimônia consiste no Orizá ir até a pessoa que ele entende que merece essa honraria e estender o braço. Se essa pessoa aceitar o convite, enlaça o braço do Orizá e é encaminhado para ser colocado na cadeira, anunciando para toda a comunidade de Ásia que aquela pessoa é uma Ekediji suspensa no caso de mulheres ou um Ogã suspenso no caso dos homens. O próximo passo é a confirmação do cargo de Ekediji e Ogã, que é quando passarão de suspensos a confirmados, após passarem pelos ritos iniciáticos, oficializando seu compromisso e reconexão com o Orizá. É tão bonito ver a emoção dessas pessoas ao serem escolhidas pelo Orizá. Impossível não se emocionar quando somos vistos e recebemos a confiança de Deus. Cargos no Candomblé Ketu-Nagô. Obs, todos indicados por Orumila a assumir um cargo dentro do axé precisa passar por um oro interno que pede o cargo a ser apossado antes da apresentação formal. Olói, Ogá e Ajoie. Ialorixá Babalorixá, mãe ou pai em orixá, é o posto mais elevado do Ilê, tem a função de iniciar e completar o ato de iniciação dos olorixás. Iaegbé Babaegbé é a conselheira ou conselheiro responsável pela manutenção da ordem, tradição e hierarquia. Posto somente dado a egbomis muito antigas. Ialaxé, mãe do axé, a que distribui o axé. É quem escolhe os olois de acordo com as determinações superiores. Iaquequere ou Babaquequere, mãe pequena e pai pequeno do axé ou da comunidade. Sempre pronta a ajudar e ensinar a todos no Ilê, substituto eventual da Ia ou Babalorixá. Gibonã, o cargo de Gibonã Gi-Darbi-Nascer ou Nã-Caminho da Caminho ao nascimento é a mãe ou pai que cria e são responsáveis pela reclusão do Iau. Iamoro, responsável pelo Ipade de Ezo. Junto com a Agimuda, Agba e Igena. Iaifum Babaifum, responsável pela pintura dos Iaus. Iadagã, auxilia Iamoro e vice-versa. Também possui subpostos Otundagã e Osidagã. Iabacé, responsável no preparo dos alimentos sagrados. Todos os olorixás podem auxiliá-la, sendo ela a única responsável por qualquer falha eventual. Iarubá, carrega a esteira para o iniciando. E usa a toalha de orixá no ombro. A Iabaeui, responsável em determinados atos em obrigações de cantar folhas. A Ibá, bate o egé em grandes obrigações. Tem subposto Otum e Ozi. Ologum, cargo masculino, despacha os ebós das grandes obrigações, a preferência é para os filhos de Ogum, depois Odé e Oluaie. Oloia,
cargo feminino, despacha os ebós das grandes obrigações, na falta de Ologum. São filhas de Oia. Maiê, mexe com as coisas mais secretas do axé, ligadas à iniciação do Adoxu. Agbeni Oiê, posto paralelo a Maiê, divide a mesma causa. Olopon dá grande responsabilidade na iniciação, no âmbito altamente secreto ligado a Oxum. Colabá, responsável pelo Labá, símbolo de Xango. Agimuda, ajuda e amoro com o Ipade de Ezo. Título usado no culto de Oia e Geledé. Também é um cargo que cuida da casa de Omolo. Iatojoomó, responsável pelas crianças do Axé. Iazia e Abá é quem segura o estandarte de Oxalá. Sarapegbé, mensageiro de coisas civis e de Au. Acoui é a secretária da Casa da Administração e Compras. Babalossai, responsável pela colheita das folhas. Cargo de extrema importância. Axogum, responsável pelos sacrifícios, Ogã de Ogum. Não pode errar. Responsável direto pelos sacrifícios do início ao fim do ato. Soberano nestas obrigações, é quem se comunica com o orixá para quem se destina a obrigação, transmitindo a Ialaxé as respostas e mandamentos. Deve ser chamado de pai. E também possui subposto Otum e Ozi. Ogalá TBC, dono dos toques, cânticos e danças. Trabalha em conjunto com o Alagbe, possui subposto Otum e Ozi. IATBX, responsável e porta-voz do orixá patrono da casa. Alagbe, responsável pelos toques rituais, alimentação, conservação e preservação dos ilus, os instrumentos musicais sagrados. Se uma autoridade de outro axé chegar ao Ilê, o Alagbe, tem de lhe prestar as devidas homenagens dobrar o ilu. Também possui subposto Otum e Ozi. Alagba, âmbito civil do axé. Ajoi, camareira do orixá. O mesmo que Ekedi, Iarubá e Makota. Ojuoba, posto de honra no Ilê Xangô e possui subposto Otum e Ozi. Mau, grande confiança. Balogum, título ligado ao Ilê Ogum. Alagada, Ogã que cuida das ferramentas de Ogum. Balode, Ogã de Odé. Aficodé, chefe do Aramefá 6 corpos ligado ao Ilê Odé. Ipere, Ogã ou Ajoi de Odé. Iranse-Iá responsável pelo Roncó e o Iau. Alajopa, pessoa de Odé, que leva a caça para ele. Alugbi, Ogã de Oxalufã e Oxaguiã que toca o Iu dedicado a Oxalá. Assogba, Ogã ligado ao Ilê-Umolu e cultos de Obaluai, Nanã, Egum e Ezo. Alabau, pessoa que trabalha na área jurídica e que cuida dos interesses civis do axé. Alagbede, pessoa que trabalha no ramo de ferro e metais e forja as ferramentas do axé. Elemozó, Ogã ou Ajoi de Oxaguiã, ligados ao Ilê Oxalá e toda a sua indumentária. Obaldofi, ligado ao Ilê Oxalá. Iuidunce, ligado ao Ilê Oxalá. Apoca, ligado ao Ilê Omolo. Abogum, Ogã que cultua Ogum. Iá, Otum barra Babá Otum, braço direito do zelador, pessoa de confiança do zelador. Iá, Ozi barra Babá Ozi, braço esquerdo do zelador, pessoa de confiança do zelador. Azogba traço homem responsável pelo quarto de Omolo. Achopi traço cargo do Ogã da casa. Obs, todos os cargos são intransferíveis, uma vez dado através da confirmação no jogo de Orumilá e o orixá da casa, não podem mais serem retirados. Os cargos são vitalícios e confirmados em ouro interno, só podem serem substituídos na morte da pessoa. Existem cargos transitórios dados pelos zeladores e não estão aqui descritos. Todos os cargos são intransferíveis, uma vez dado através da confirmação no jogo de Orumilá e o orixá da casa. Não podem mais serem retirados. Os cargos são vitalícios e confirmados em ouro interno, só podem serem substituídos na morte da pessoa. Existem cargos transitórios dados pelos zeladores e não estão aqui descritos. Ialorixá Babalorixá, mãe ou pai em orixá, é o posto mais elevado do Ilê, tem a função de iniciar e completar o ato de iniciação dos olorixás. Iaegbé Babaegbé é a conselheira ou conselheiro responsável pela manutenção da ordem, tradição e hierarquia. Posto somente dado a egbomis muito antigas. Ialaxé, mãe do axé, a que distribui o axé. É quem escolhe os olois de acordo com as determinações superiores. Iaquequere ou Babaquequere, mãe pequena e pai pequeno do axé ou da comunidade. Sempre pronta a ajudar e ensinar a todos no Ilê, substituto eventual da Ia ou Babalorixá.
O Jubonã, o cargo de Jibonã-Darbi-Nasceronã-caminho da caminho ao nascimento é a mãe ou pai que cria e são responsáveis pela reclusão do Iau. Iamoro, responsável pelo Ipade de Ezo. Junto com a Agimuda, Agba e Igena. Iaifum Babaifum, responsável pela pintura dos Iaus. Iadagã, auxilia Iamoro e vice-versa. Também possui subpostos Otundagã e Osidagã. Iabacé, responsável no preparo dos alimentos sagrados. Todos os orixás podem auxiliá-la, sendo ela a única responsável por qualquer falha eventual. Assim já é ligada a Iabacé nos rituais. Iarubá, carrega a esteira para o iniciando. E usa toalha de orixá no ombro. A Iabaeui, responsável em determinados atos em obrigações de cantar folhas. A Ibá, bate o egé em grandes obrigações. Tem subposto Otum e Ozi. Ologum, cargo masculino, despacha os ebós das grandes obrigações, a preferência é para os filhos de Ogum, depois Odé e Oluaê. Oloia, cargo feminino, despacha os ebós das grandes obrigações, na falta de Ologum. São filhas de Oia. Maiê, mexe com as coisas mais secretas do axé, ligadas à iniciação do Adoshu. Agbeni Oiê, posto paralelo a Maiê, divide a mesma causa. Oloponda, grande responsabilidade na iniciação, no âmbito altamente secreto ligado a Oxum. Colabá, responsável pelo Labá, símbolo de Xango. Agimuda, ajuda Iamoro com o Ipade de Ezo. Título usado no culto de Oia e Geledé. Também é um cargo que cuida da casa de Omolo. Iatojuomó, responsável pelas crianças do Axé. Iazia Iabá, é quem segura o estandarte de Oxalá. Sarapegbé, mensageiro de coisas civis e de Au. Akoui, é a secretária da Casa da Administração e Compras. Babalossai, responsável pela colheita das folhas. Cargo de extrema importância. Ashogum, responsável pelos sacrifícios, Ogã de Ogum. Não pode errar. Responsável direto pelos sacrifícios do início ao fim do ato. Soberano nestas obrigações, é quem se comunica com o orixá para quem se destina a obrigação, transmitindo a Ialaxé as respostas e mandamentos. Deve ser chamado de pai. E também possui subposto Otum e Ozi. Ogalá TBC, dono dos toques, cânticos e danças. Trabalha em conjunto com o Alagbe, possui subposto Otum e Ozi. IATBX, responsável e porta-voz do orixá patrono da casa. Alagbe, responsável pelos toques rituais, alimentação, conservação e preservação dos ilus, os instrumentos musicais sagrados. Se uma autoridade de outro axé chegar ao Ilê, o Alagbe, tem de lhe prestar as devidas homenagens, dobrar o ilu. Também possui subposto Otum e Ozi. Ajoi, camareira do orixá. O mesmo que Ekedi, Iarubá e Makota. Ojuoba, posto de honra no Ilê Xangô e possui subposto Otum e Ozi. Mau, grande confiança. Balogum, título ligado ao Ilê Ogum. Alagada, Ogã que cuida das ferramentas de Ogum. Balode, Ogã de Odé. Aficodé, chefe do Aramefá 6 corpos ligado ao Ilê Odé. Ipere, Ogã ou Ajoi de Odé. Iranse-Iá responsável pelo Roncó e o Iau. Alajopa, pessoa de Odé, que leva a caça para ele. Alugbi, Ogã de Oxalufã e Oxaguiã que toca o Iu dedicado a Oxalá. Assogbá, Ogã ligado ao Ileumolu e cultos de Obaluai, Nanã, Egum e Ezo. Alabau, pessoa que trabalha na área jurídica e que cuida dos interesses civis do axé. Alagbede, pessoa que trabalha no ramo de ferro e metais e forja as ferramentas do axé. Elemozó, Ogã ou Ajoi de Oxaguiã, ligados ao Ilê Oxalá e toda a sua indumentária. Obaldofi, ligado ao Ilê Oxalá. E o Idunce, ligado ao Ilê Oxalá. Apoca, ligado ao Ilê Omolo. Abogum, Ogã que cultua Ogum. Iá, Otum barra Babá Otum, braço direito do zelador, pessoa de confiança do zelador. Iá, Ozi barra Babá Ozi, braço esquerdo do zelador, pessoa de confiança do zelador. Azogba traço homem responsável pelo quarto de Omolo. Arquivo Candomblé. Hashtag ADM Babata Ex Branco Tiozalá. Autor desconhecido. Extraído de Amo Candomblé. A todas as mães Equedis a sua benção.